E você tem… existe uma lenda que falam sobre você, que você tem memória fotográfica. Isso é verdade? É lenda. É lenda? É lenda? É fake news, gente. É fake news. Mentira, porque a gente escutou a vida Não, inteira. Fagundes tem memória fotográfica. Ele não pega decora. aqui, lê e tal, não decora. Deixa eu Não falar decora. por que que é Fala, lenda. fala. Por que que é lenda? Porque não é assim, pega e decora. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto que facilita para mim. É que do lado das pessoas, digamos, que não fazem o que eu faço, eu decoro na hora, né? Tá. Mas, por exemplo, eu sei que eu estou fazendo uma novela, eu estou fazendo aquele personagem, eu estudei aquele personagem, eu sei como ele se comporta, eu sei como ele fala. Isso já é meio caminho andado para você decorar um texto, né? Então, eu pego o texto na hora, eu não levo para casa, mas não é essa coisa de pegou, decorou, não. Gente, mas é que às vezes mas às vezes chega uns um bifes. monólogo, um bifão do personagem com emoção, aquela cena que você Isso descobre. Eu faço. Aí você dá uma lidinha. Dá uma decorada. Não. Não, gente do céu. Não. Será que é porque você… Será não? Com certeza é porque você lê muito A também, leitura, claro, a leitura ajuda, porque você cria uma intimidade com a palavra, né? Então, aquelas palavras, aquelas frases, aqueles pensamentos não são muito novidade para você. E você sabe como o seu personagem age, você sabe em que contexto que ele está, você sabe qual é a relação que ele está tendo com aquelas pessoas na hora. Então, digamos que mais de 60% do que está escrito ali, você já sabe. Já imagina. Né? E esse processo você desenvolveu, esse processo seu? Sim. Ou alguém… Não, eu tive um período da minha vida que eu achei que eu não ia conseguir fazer televisão, porque eu demorava muito para decorar, era um inferno. Lembrando que você começou com teatro, né? Comecei fazendo teatro. E o teatro, Aos 15 anos, né? 16 para 17. Nossa, muito novo. Quando você faz teatro, você leva, às vezes, 2 meses para decorar um único texto. Sim, né? é muito tempo de ensaio, muita Então, você tem repetição. aquele processo. Tal. Na televisão, eu decorava sentado, por exemplo, o diretor mandava levantar, eu esqueci o texto. Sim. Então era um problema para mim. Eu tive que testar todas as formas possíveis de decorar um texto para descobrir qual era a minha. Qual né? seria a sua? Até que eu cheguei nesse ponto aí que é maravilhoso. Que é olhar e decorar, gente. Eu tenho uma coisa que sempre que eu vou fazer um trabalho novo, eu já falo, eu não vou conseguir decorar. Aí chega 27 cenas por dia, eu falo, mas como é que faz isso? Mano. E aí depois você vai indo por partes. É isso que eu falei, tem um contexto. E você tal, vai tem o seu processo. É isso, mas tem que fazer. Você consome série, essas coisas muito, assim? gosto muito. O que você tem visto? O que tá no hype agora do seu… Eu tô vendo aquele Euforia, que é eu você já tá vendo vi. Euforia? Maravilhoso. Cara, não é muito bom? Tô vendo também o Santo, então… Olha aí, amor! O Antônio tá vendo o Santo! Muito bom. Euforia, assim, eu já vi as 2 temporadas, né? Tem 2 episódios entre uma temporada e outra, que são episódios separados. Um sobre a personagem da Zendaya, a Rue, e outro sobre a outra menina, que eu esqueci o nome da personagem. Que eles fizeram meio no meio da pandemia pra ser… meio que uma ponte, sabe? Sim. Entre a primeira e a segunda temporada. Mas o que você Nossa, gosta de Euforia, assim? Bom, primeiro o trabalho deles todos, que é extraordinário, Muito, né? Segundo, a ousadia, né? Porque é um seriado ousado, né? Ousado e fazendo muito sucesso. Então, isso quer dizer que tem diversos caminhos aí pra gente trilhar. Né? Mas retrata muito a juventude, né, de hoje em dia. Meio perdida nessa turma. Isso não te dá uma certa angústia, uma certa agonia? Eu assisti com a minha mãe, Euforia, e ela ficou muito incomodada. Isso não te dá uma certa angústia? Eu não acho que seja representativo de toda a juventude aquilo ali. Claro. Né? Tanto que ali mesmo, lá dentro mesmo, tem pessoas que… diferentes, né? Não agem dessa forma, não se angustiam dessa forma, não tem esse tipo de problema, né? Digamos assim, né? Enfrentam com mais leveza, digamos assim, os problemas do mundo. Mas é interessante que a gente levante isso, né? É interessante que a gente levante esse tipo de discussão, inclusive para os próprios jovens que estão passando por isso, né? E quando a televisão entrou na sua vida, você sentiu que ali você também poderia mostrar o seu trabalho? Ou era uma coisa, talvez, né? Sim.
Porque atingia muito mais gente, né? A televisão do que o teatro. Não só isso. Eu tive sorte de pegar, digamos, a época áurea da dramaturgia, da teledramaturgia, né? Eu fiz novelas da Ivani Ribeiro, eu fiz novelas a gente acabou de falar agora do Gilberto Braga, eu fiz do Benedito Barbosa, Silvio de Abreu, Agnaldo Silva, ou seja, eram os maiores autores de televisão na época. Eu fiz grandes novelas desses autores. E grandes papéis, né, Fagundes? Eu lembro que, assim, por exemplo, a minha primeira lembrança de você, tá? A televisão, é Rei do Gado. A minha também. Sou desse chão onde o rei é peão com laço na mão. Era o Mezenga lá, que pra mim, eu tinha o quê? Acho que 12 anos. Era do Benedito essa novela, né? E tá reprisando Pantanal, né? Reprisou do Benedito. Você acha que Rei do Gado seria uma boa novela pra se reprisar? Todas elas. E se você fosse escalar alguém, quem faria um bom Mezenga? Já não sei. Eu acho que eu só… Olha, eu acho que se você fez… Você tem esse poder aí. Aí já não sei. Essa novela foi um surto, né? De sucesso. Foi um surto. Vocês não devem ter visto Renascer, viu? Eu vi. Então, aquela assim, né? Eu vi. Mas foi depois? Eu não vi. Foi antes? Mas aí eu já vi reprise. Você deve ter visto reprise. Né? Renascer foi Renascer também foi do Benedito, né? Então você não viu nenhuma do Gilberto? Vale Tudo? Vi depois, reprise. A gente acaba vendo tudo no Viva, né? A gente vê várias. Tinha aquela também, Dono do Mundo, que você fez? Dono do Mundo, tudo do Gilberto. Tudo do Gilberto. E você foi Deus. Deus. No cinema. Como é ser Deus? Eu vou ser outra vez agora. Outro Deus? Não, o mesmo Deus. O mesmo? O mesmo? Deus ainda é brasileiro. No mesmo filme, a sequência. Que legal. Que demais. Cacá Diegues vai filmar. E como foi ser Deus? É bom, né? Faz assim, acontecem as coisas. Foi bem divertido. Foi uma filmagem muito gostosa, né? E você teve também muitos pares românticos, assim, muito marcantes, né, Fagundes? Qual foi o par romântico, assim, que você guarda com muito amor, assim, que te marcou muito? É ruim você falar uma, né? Porque as outras vão ficar morrendo de ciúmes. Não, mas não é nem isso. É porque realmente foram pares muito queridos, né? A Patrícia Pilar, a Cristiane Tornoni, a Regina Duarte. Era uma turma muito boa, né? De atrizes fortes, atrizes boas, né? Era uma época também, a Globo fez isso durante muito tempo. Dava certo o par, repetia, né? Você deve ter repetido um monte de par, um monte de gente ali que você não aguentava mais. A Regina repetiu. A Regina, acho que foi com quem eu mais… Contracenou. Eu acho que foram umas 3 ou 4 novelas. Porque chega uma hora que você fala, meu Deus, mais uma vez, eu vou ter que ir aqui, me apaixonar por essa pessoa. Mas é gostoso, né? Porque são personagens diferentes. Então, é outro tipo de relação. Eu gosto disso. Né? Vai se apaixonando de maneiras diferentes, né? São novos amores. É igual fazer, por exemplo, o Benedito. Eu fiz diversos coronéis dele, né? Mas cada um era diferente do outro. Então, era muito gostoso. Vem cá, e tem uma história também… que alguém que foi assistir a tua peça uma vez te deu uma bronca, alguma coisa assim, que não tinha entendido muito bem a peça e foi difícil de encontrar o teatro. E a partir desse momento você começou a fazer teatro de maneira diferente. Sim. Como foi isso? O que aconteceu e o que você mudou a partir desse momento? Foi um casal que foi assistir um espetáculo meu e ele fez, e ficou me esperando na saída, e realmente ele fez uma série de reclamações, né? Uma delas a localização do teatro, a outra que não tinha estacionamento, a outra que não tinha ar-condicionado, a outra que o teatro era desconfortável, a outra que o caminhão do lixo passava na hora. Porra! Ele tava um dia muito, gente, né? Mas que pessoa chata! Não, mas você sabe que ele tinha razão, porque tudo isso que ele estava falando… Era verdade. Tinha acontecido, né? E aí, para finalizar, ele disse que ele não tinha entendido nada da peça. Ou seja, que você tava ali para entregar também não foi bom. Aí ele botou o dedo assim para mim e falou assim, isso não se faz, né? E eu realmente, eu fiquei quieto durante o tempo todo que ele falou.
E eu disse, olha, o senhor me desculpe, o senhor tem razão em tudo que o senhor falou. Isso foi em 1980, né? Falei, o senhor tem razão em tudo. Eu vou lhe pedir um favor, que o senhor preste atenção na minha carreira em teatro daqui para frente, que eu vou tentar atender a todas as suas exigências e reclamações, né? Eu não sei se ele voltou. Era isso que eu queria saber. Ele nunca mais me procurou, se ele estiver ouvindo. Olha, foi por sua causa, hein? Por favor, apareça. Tudo mudou. Mas eu realmente comecei a fazer isso. Eu comecei a ir atrás de todas as coisas que ele tinha levantado. E eu confesso a você que deu certo, porque de lá para cá eu errei muito poucas vezes. Muito poucas vezes. O serviço de atendimento ao cliente do Antônio Fagundes funciona muito bem, viu, gente? Você é muito fiel ao seu público, né? Sim, e a gente faz coisas, por exemplo, diferenciadas com os espetáculos, né? Por exemplo, eu abro os bastidores do teatro, né? Olha! Então, o público que se interessa por ver os bastidores, ele compra um ingresso à parte. Olha! Chega uma hora e meia antes do espetáculo começar. Ele só pode comprar os bastidores se ele for assistir o espetáculo depois. Claro. Né? Então, ele chega uma hora e meia antes e ele fica 40 minutos, 45 minutos comigo, visitando o teatro, o camarim, os bastidores, o cenário. Com você? Você faz o guia do teatro. O guia do teatro para ele. E foi sua ideia? Você se inspirou em alguma coisa? Que demais. E outra coisa que a gente faz depois do espetáculo, todo dia depois do espetáculo, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia. Isso é muito legal, para poder discutir a peça. Conversa, se tiver alguma dúvida, se a pessoa não entendeu. Se não entendeu coisa nenhuma, levanta a mão. Eu não entendi nada. Fagundes, me explica, por favor. Exatamente. Você acha que a novela tá perdendo força? Infelizmente, eu acho que está, mas eu acho que está porque as próprias emissoras estão abrindo mão da força da telenovela, né? Sim. Eu não entendi muito bem esse caminho que eles estão seguindo, porque claro que eu perseguiria uma nova forma de me relacionar. O streaming é uma nova forma de se relacionar, mas eu não abriria a mão nunca. Do que funcionou, né? Meu Deus, daquele universo monstruoso que funciona. Não, que ainda funciona, porque se você pegar uma novela que não vai bem hoje, ela tem muito mais público do que o maior público de qualquer streaming que você possa. Mas acredito que, eu não ouvi coisas que a novela vai acabar. Por exemplo, eles seguem ali, a TV Globo, por exemplo, segue fazendo as novelas, né? 6, 7 e 9. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os streamings americanos, principalmente, e o que eles fizeram. Se você pegar a história do seriado americano, você vai ver que eles começaram a novelizar o seriado. This Is Us é um novelão. Além de ser um novelão em termos de conteúdo, ele é um novelão na forma, porque ele tem um tema global muito grande, com pequenos acontecimentos internos. O que aconteceu com a novela brasileira? A novela brasileira começou a serializar. Ser rápida, né? Ela é rápida e tem núcleos separados e as coisas acontecem independendo de um núcleo geral. Você não tem uma história só sendo contada. Então, a gente está no caminho inverso do que, digamos, a modernidade está levando a gente. Mas aí, Pantanal, o sucesso de Pantanal vem de uma coisa assim, é um remake fiel, vamos dizer assim, né? São pouquíssimas coisas que foram atualizadas. E o que eu acho muito interessante, claro que tem atores como Marcos Palmeira, Adira Paz, atores que a gente já viu por aí, mas tem muita gente que não é do badalo, né? Celebridades ou gente que bomba em redes sociais, que isso também, né, tá… Hoje em dia se vê até número de seguidores, de repente, para escalar alguém. E a novela fazendo um sucesso. Mas é por causa disso, eu acho. Que é um novelão. Né? Porque você fala assim, eu gosto dessa história contada desse jeito, né? Então, a gente perdeu um pouquinho isso. Quando a gente retoma, você vê que o sucesso acontece. Você foi chamado, não foi? Convidado para fazer esse Pantanal, e você… Fui, mas nessa base que eu tinha que abrir mão das segundas, terças e quartas, e aí eu… e foi por isso, então, que você não fez? Foi por isso. Poxa, Fagundes. Quem você ia fazer, Fafá? Eu ia fazer o Velho do Rio. Ai, que maravilhoso! Que o Osmar Prado está fazendo brilhantemente. Muito bem. Muito bem. Mas aí não te dá, assim, negar papel
Não te dá um negocinho assim, poxa, podia ter feito. Você sofreu já de negar papéis na vida? Tem tanto papel para fazer. Pra você, né, que é respeitadão, né? Pra você que coleciona não. Muitos não você já deu na sua carreira? Muitos, claro. Porque, claro, você está fazendo um e você foi chamado para mais 2, né? 2 saíram fora. Né? Tem que negar, né? Tem que negar. E a peça é muito familiar, né? Porque… Menina, mas na peça tem a ex-mulher, a mulher atual e quem adaptou, não foi a sua primeira mulher? A primeira mulher. Como é que faz isso? E o Bruno também fazia. Agora o Bruno saiu. Tá na novela, né? Tá na novela. E o filho, né? Tava lá, o Bruno, verdade. O Bruno, lindo, maravilhoso. Bruno, beijo, um gato. Ele assiste o Pod, ele adora. Eu adoro ele. Ele é um querido. Conta, como vai administrar todos esses pratinhos? Como fazer com que dê certo, né? Essa convivência toda. Não tá só na minha mão, né? Tá na mão delas também. Né? Então, digamos que é um conjunto aí. E deu certo, porque nós estamos há mais de 3 anos em Catar, então tá bom, né? Que máximo isso. Não, mas é isso, assim, eu acho que vem essa maturidade mesmo. Não é porque você se relacionou com as pessoas que acabou vira inimigo. Não tem isso, né? São pessoas que fazem parte da sua vida. Antes de acabar, você passou anos com aquela pessoa, né? Então, se aconteceu alguma coisa no fim, que isso não anule os 10 anos que você viveu junto antes, né? E você passou muitos anos com essas 3 mulheres, né? Muito. E o teatro, a gente estava falando do público. Esse público, pré-pandemia, era de um jeito e pós-pandemia, o público tá lá. Mas eles estão indo. Tá lá, tá lotada a sua peça. Tá indo muito bem, tá claro, mas você sente na reação uma coisa diferente. O público veio com uma informação diferenciada, ele veio com uma atenção maior, coisas que antes da pandemia passavam batidas, agora não passam mais. Então, tipo algum tipo de piada, alguma coisa assim? Estão prestando mais atenção, participando mais. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Porque quer dizer que alguma coisa realmente está mudando. Engajamento. E você, por exemplo, nessa peça, você faz quem? Qual é o seu personagem na peça? Eu faço um contador, ele é contador. São 3 casais, né? Tá. Conta um pouquinho, assim. Os 3 casais não se conhecem e vão para uma sessão de terapia. E quando chegam lá, a terapeuta não foi. Ela deixou uns envelopes com umas indicações para eles fazerem a terapia. E eles começam a ler os envelopes e aí imagina… Aí vira uma terapia em grupo, todo mundo se metendo na vida dos outros. Baixa a terapia, né? Porque o nível baixa, né? Ai, que maravilhoso! É bem divertido.